Continente, João Lippert, Televisão TVS, Bruna D'Artora, de Canoas, Rio Grande do Sul, para o mundo. É isso? É Oi, isso. Bruna. Olá. Tudo bom? Tudo Tranquilo? bom. Me diga uma coisa, que dia é hoje? Hoje é dia 17 de junho e nós estamos gravando o programa TVS UFO. TVS UFO, que fantástico, aquele terceiro fórum lá, né? Isso, terceiro Fórum Mundial de Contatados, que aconteceu no Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre. E Isso. nós cobrimos o dia 12 de junho. Isso. Bom, a televisão TVS cobriu só aquela data, né? Sim, só o primeiro dia. É porque, lógico, a revista UFO estava lançando um DVD, é isso? Isso, todas as palestras que tiveram nos dias 13 e 14, Isso. eles gravaram Isso. para fazer um DVD para posterior venda. Então não Claro. podia ser gravado as Claro. palestras, né? Se nós gravássemos, com certeza iria para a internet, a menos que o pessoal lá, mas como eles fizeram, muito gentis, né, já pediram que não gravassem aquela, e porque em razão do que eles estavam fazendo um DVD, né? Isso Com mesmo. as palestras para serem gravados junto com a revista UFO. Você já tem a tua revista UFO? Não, mas eu tenho a minha revista TVS em páginas Onde é palestra. que está a revista TVS em página? Aqui está. Tem o Revista momento de vender o peixe, né? TVS em página, Edição né? extra. Edição extra. Hã? É isso? É isso mesmo. Então nós precisamos assinar, mas quem de repente a revista UFO nos manda como cortesia, né, Bruna? Mesmo se nos mandarem com cortesia, a gente mostra aqui, por que não? Com certeza, né? Vamos mostrar mesmo, né? Sim, sim. E o tema, a revista UFO, é muito interessante, né? Inclusive nós temos hoje uns relatos, relatos de vida, né? De que serão mostrados para os 5 continentes, né, Bruna? Isso Relato mesmo. de vida, relato verídico, né? Isso. É isso aí? Mas antes então de nós irmos aos relatos, quem não assistiu a essa abertura do terceiro Fórum Mundial de Contatados que nós cobrimos, Isso. eu vou deixar aqui para vocês, como sempre, o link do vídeo, vocês vão lá, assistam, tem 1 hora e pouquinho. E é isso aí. É isso aí. Então, o que nós fazemos agora, Bruna? Agora nós voltamos já. Então, já estaremos de volta. Então, senhores internautas dos 5 continentes, agora nós vamos relatar aos senhores uma história de vida, né? Uma história verídica, aconteceu. Né? Qualquer coisa, liga para a Bruna que ela pode confirmar. É um tanto doído. Mas já que falaram, disseram que quiseram, ou que não quiseram em relação à minha pessoa, eu não tenho problema nenhum em que os povos da terra saibam na realidade, na real, quem é João Lippert. Então assim, olha só, eu venho de uma família muito pobre, pobre mesmo, um casal que teve 12 filhos, 12 filhos, dos 12 filhos, hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vivos. Olha só, eu nasci em Terra de Areia, aqui no Rio Grande do Sul. Meu pai, minha mãe moravam em Terra de Areia. Meus avós vieram da Alemanha. Meus avós, minha mãe era alemã da gema, nascida na Alemanha, lá na Alemanha mesmo. Meu pai era francês.
Hã? Minha mãe catófilo. Hã? Catófilo. Você sabe o que quer dizer catófilo? Na batata? Batata inglesa. Então, agora, veja assim um relato de vida. Um triste relato de vida. Hã? E isso que eu vou relatar aqui, quando esses imbecis, vai aparecer depois os imbecis, pediram que eu fizesse um laudo. Você veja, eu denunciei um crime de sequestro, né? E eles, inconformados, pediram um laudo de minha pessoa. Pensou que eu ia ficar preso ou impedido de sair, né? Hoje eu tenho um laudo e agora todos os senhores que apoiaram essa quadrilha, inclusive foi a Polícia Federal que disse, né? O Becker é o chefe da quadrilha, né? O chefe da quadrilha. Então, isso que eu vou contar, eu relatei lá para os médicos peritos do Instituto Psiquiátrico Forense, né? E eles assinaram embaixo que eu sou plenamente capaz e responsável por todos os meus atos. E eu volto lá para fazer mais 1000 laudos. Bom, no Instituto Psiquiátrico Forense. Volto. Ok? Só que, como eu falei tudo lá pela primeira vez, eu estive lá 2 vezes. Dessa vez eu volto. Mas me dou o direito de permanecer calado. Ou descredencie da justiça o Instituto Psiquiátrico Forense. Ok? Façam isso. Façam isso. Pronto. Mesmo assim eu volto lá mais 10.000 vezes e faço esse laudo. Agora, os senhores vão aguentar, vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão, na minha voz. Porque eu não vou tocar nos senhores. Primeiro porque eu não toco em qualquer coisa. E os senhores para mim são 1 trilhão de zeros à esquerda. Entendeu? Então aqui, isso que eu vou relatar aqui, eu relatei lá para os médicos peritos do Instituto Psiquiátrico Forense. Agora querem saber quem é João Lippert? Muito bem. O João Lippert hoje é repórter cinematográfico, apresentador da televisão, sou eletroeletrônico, entendeu? Sou responsável pelos laboratórios, fui responsável pelo laboratório da UBRA, laboratório apícola da UBRA, e algumas cositas más, Muito bem, mas vamos voltar à história de vida. Então, como eu estava dizendo no princípio, meus pais, pobres, mas bota pobres nisso, moravam em terra de areia. Meu pai tinha lá uma quantidade de terra que eu nem lembro mais. Meus avós vieram da Alemanha fugidos da guerra. Fugidos da guerra. Meu avô era médico. E o meu pai então é francês, a minha mãe alemã. Tiveram 12 filhos. Agora, quando eu estava, e isto foi relatado no Instituto
psiquiátrico forense. Quando eu estava para nascer, um dos meus irmãos, com idade de aproximadamente 13 a 15 anos, meu pai ajudando a fazer uma cerca, né? Arame farpado, arrebentou um daqueles arames que eles esticavam com máquina, né? Arrebentou o arame farpado. O que aconteceu? Ao arrebentar, o arame se enrolou no corpo do rapaz, meu irmão. Não? E aí, não providenciaram, lógico, as coisas eram muito difíceis e deu tétano. E veio a falecer. No dia do falecimento dele, foi tanto tumulto, né? Eu nasci. No dia em que ele faleceu, a minha mãe me ganhou. Emma Rosner, minha mãe. Bom, olha só, coloque-se no lugar daquela mãe. Ela tinha um filho adulto e tinha ganho um outro bebê, recém-nascido. Quando ela conseguiu voltar assim, onde é que eu estou? Isso relatado por minhas irmãs. Nasceu, que legal. Mas e o fulano? Ela queria o outro filho dela. Estava morto. Quer dizer, a mãe no quarto ganhou um filho e na sala estava velando o outro filho. Aí realmente foi um baque terrível. Meu pai teve que vender terras, teve que pegar dinheiro emprestado e tudo mais. Viemos para Porto Alegre. Minha mãe ficou alucinada com a situação de ter ganho um filho e enterrado o outro. Muito bem. Passou isso aí, viemos para Porto Alegre. Meu pai, sem condições de nos criar, de cuidar, de cuidar. Inclusive, meu pai era pedreiro, marceneiro, e ele ajudou a construir a ponte da amizade em Foz do Iguaçu. Essa ponte que vocês veem entrando de Foz do Iguaçu, aquela ponte da amizade, foi ajudada, auxiliada pelo meu pai. Muito bem. Aí, meu pai arrumou um casal de senhores idosos que ficaram com a nossa guarda. Eu, o meu e mais 2 irmãos. Então, eu, a minha família, meu pai, minha mãe, viemos para Porto Alegre. E minha mãe teve um problema de saúde muito sério, mental inclusive, e foi internada. Por isso que meu pai tinha que cuidar dos filhos, né? Tinha que cuidar, mas não dava conta. Tinha que trabalhar para ajudar no sustento, né? As minhas irmãs todas foram trabalhar, né? Aí, nós fomos parar em uma fazenda em Itapuã. Eu fui para lá, mais 2 irmãos. Numa fazenda em Itapuã. Agora, na fazenda Itapuã, olha a foto. Foi feita uma montagem aqui, lógico, né? Pela produção do programa. Tinha a casa principal da fazenda, né? 2 cadeiras, onde os velhos nascimentos, né? Sentavam-se no fim da tarde, né? Aqui tinha uma figueira muito grande, muito alta, um pé de coqueiro muito alto, um pingo
amigo Maio, o nascimento tinha me dado esse carvalho. E aqui sou eu. Opa, fazer de quanto que sou eu? Né? Então, os velhos Nascimento e Souza, ele. E ela, Mencina Souza. E eles tinham um filho, mais ou menos, da minha idade, o nome dele era Caburé. Caburé é um nome indígena, tá? Então a gente vivia ali na fazenda Pontal, em Itapuã, lindíssima. A casa realmente era maravilhosa. Bom, um dia, era um sábado, lembro como se fosse hoje. Chovia muito. E lá na fazenda, essa árvore, ela tinha uma caixa de madeira com telinhas finíssimas, onde eles carneavam o gado e tirava quarto, e penduravam ali para não pegar mosca, né? Não tinha lá, na fazenda não existia geladeira, os confortos de hoje não tinha. Então estava lá. E o rapaz estava cortando carne, e chovia muito mesmo. Ele estava cortando carne, era um sábado, chovia uma barbaridade. Deu um raio, para mais ou menos umas 11 horas do dia, deu um raio que arrancou lasca dessa figueira, que foi encontrada depois de algum tempo, 1 quilômetro de distância daqui. A faca que o rapaz tinha na mão, que estava cortando a carne, desapareceu. Né? Isso é só um relato de vida. Então, eu fui criado pela família Nascimento e Souza em Itapuã. Bom, corria e não era um boato, era um comentário que o velho Nascimento era médium, né? E eu, como eu era piazito, era o mais novo, meus irmãos eram mais velhos que eu. Eu vou dizer o nome dele, Oscar e Oswaldo. Né? Eles ficavam com os peões. Eles tinham lá cerca de uns 20, 30 peões que cuidavam do gado, tudo mais. Eles tinham rebanho de ovelhas, sei lá, eu acho que tinham mais de 50, 60 mil cabeças de ovelha, e de gado eles tinham quase 100 mil cabeças de gado. E eu ficava aqui, na casa extra, na casa central da fazenda, e dormia aqui na casa. Né? Então, naquela época, Piazito, o João me alcança isso, eu ajudava eles, né? E fazia companhia para os velhos, né? Fazia companhia para os velhos. Bom, agora vem uma outra parte mediúnica. O velho Nascimento, todo mundo comentava que ele era médium, né? E tinha o quarto deles, um quarto grande deles, o quarto do casal, tinha um outro quarto pequenininho, médio também, né? Onde eu dormia. Agora eu vou contar umas artes que eu fazia. No quarto dos nascimentos do casal, eles tinham latas, eles compravam latas de 20 quilos com marmelada, goiabada, tá rindo por quê? Goiabada, sabe? Eles compravam latas de 20 quilos e levavam para a fazenda. Mas eles tinham sempre ali, eles deixavam algumas latas aí. Mas não tinha, era sagrado. Todos os dias eu ia lá na latinha e de sobremesa. Mas eu tinha toda a liberdade para fazer isso, né? Então era meio-dia e à noite eu ia lá, então às vezes eu escolhia uma goiabada, uma marmelada e mel, eles também tinham em latas. Então vejam que nível que era lá, né? Bom, como eles tinham, nós tínhamos aquela
a informação que ele era médium, às vezes eu acordava à noite e ouvia eles falando, o casal falando, né? E falava, a gente não, como eu pelo menos não consigo ouvir muito direito, porque a gente fala, né? É tanto longe. Mas, numa certa noite, como disseram ali no evento, os ETs comunicam-se com médiuns. Os ETs comunicam-se por telepatia, né? E não são doidos, eles são médiuns e eles têm esse dom com eles, né? E eu também, graças a Deus, sou médium. Bom, aí uma das noites, né, depois de passar um fim de tarde sentado lá nas cadeiras, tratando do pingo, alistando o pingo, e ele até tinha acabado de me dar o cavalinho, era um cavalinho pequenininho, era a relíquia, era o cavalinho. O animal entrava dentro de casa para comer feno. Não vai aguentar? Claro que o nascimento, toca esse cavalo aqui, viu? A dona me ensina, ô Pia, tu já tá com esse cavalo aqui dentro de casa? Mas ele entrava, ele era pequenininho e ele ia atrás. Bom, aí, uma certa noite, tinha uma janela no meu quarto, eu vi um clarão, um tipo de luz estranha, e eu ouvia também os nascimentos conversar, o casal conversar, e fiquei pensando, rapaz, eu vou contar. Aí eu fui até a janela, vi aquela luz, porque em seguida os filhos dele iam lá, eles tinham um carro, na época eles tinham jipes, né? Mas será que tem alguém? Mas não tem cheiro de gasolina, mas não tem nada, mas aquele clarão. Eu fui na janela, tinha uma cortina, eu abri a janela e dei de cara com essa imagem. A mesma figueira que foi mostrada lá, olha aqui, a janela, dei de cara com essa imagem. Aqui é uma nave. 3 ETs conversaram, não se entendia bulufas, mas eu quase arrebentei a porta de saída do meu quarto no peito, e quase arrebentei a porta do casal, também quase arrebentei no peito. Claro, eu levei uma cacetada, mas tudo bem. E aí, eles estavam, o casal, com aquele barulhão de abrir porta e fechar a porta. Eles vieram ao meu socorro, né? Disseram, oh, se acalma. São visitantes, eles chamavam eles de visitantes. E essa imagem permaneceu mais ou menos uns 30 minutos. Não falaram com ninguém, apenas olhavam, mas não falavam com ninguém. Pelo menos que eu fiz, né? Não se ouvia som de nada. E uma hora, assim, foi num piscar de olhos. Se viu eles saindo, indo para a nave, e mais um segundo ou dois, a nave simplesmente deu um clarão e desapareceu, ficou só a mangueira. Olha, como eu disse, tinha aqui um coqueiro ao lado. Caiu um raio. Parte da figueira, lascas da figueira foram parar quilômetros dali. O coqueiro morreu. Depois de 30 dias mais ou menos, morreu. O raio caiu em cima do coqueiro. E a figueira também foi feita em lasca. A faca do rapaz que estava cortando carne, que era filho deles, desapareceu. E depois é que comentou-se sobre isso aqui.
é que diziam lá que havia ouro escondido no pé dessa figueira, que foi deixado por piratas, e como era uma figueira muito grande, alta, foi deixada ali, e eles vinham, segundo os nascimentos, eles vieram ali por causa do ouro, mas nunca mais eu vi eles. Inclusive lá no evento, o diretor do evento comentou que possivelmente eles estavam ali, extraterrestres estavam ali, e que eles estão há muito mais tempo na Terra, muito mais tempo, coisa de 5, 10 mil anos, e que hoje eles estão infiltrados entre nós humanos, seres humanos. Então esse é o meu relato. Eu não tinha contado isso nunca na vida, contei e relatei para ninguém. Isto é exclusivo. Eu relatei não essa história, mas a história do meu nascimento, da morte do meu irmão, para os médicos do Instituto Psiquiátrico Forense, que agora eles deverão ser ouvidos nesse processo onde a promotora Ruth de Lemburgo, me colocou como réu e eles, os reitores, vítimas. Então, eu acho que é isso aí, né? Qualquer coisa a gente volta a falar sobre o assunto num outro programa. É isso, Bruna? É isso. Então esse foi um relato de um caso ufológico, de ufologia, que aconteceu contigo, né? Que está aqui com exclusividade para a televisão TVS. E nós, vai haver um encontro ufológico em Foz do Iguaçu, né? Isso, nesse ano de 2015 ainda. Então a televisão TVS deverá escrever para participar e até cobrir o evento lá, como foi feito em Porto Alegre. Isso. E eu vou pedir, de repente, se eles me deixam, eu relatar esse caso para o mundo. Isso. Já está relatado aqui, vou relatar isso lá. Tá bem, Bruna? Então, senhores internautas, esta é a minha vida. Depois disso, eu fui morar com os padres em Itapuã. Depois dos padres em Itapuã, eu fui para o colégio, um seminário em Viamão. Depois de não quero ser padre não, porque os velhos insistiam aos nascimentos, não, você tem que ser padre, sacristão. Fui coroinha na igreja Rosário em Porto Alegre, né? A gente volta a conversar mais num outro programa. Teremos mais histórias. Com certeza. Tchau, senhores internautas. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.